Hey guys! Gente, hoje eu estou aqui de frente com uma professora de excelência, viu? Ela é Evelyn Mesquita, o nome, tá? E ela está aqui hoje para contar um pouco sobre a sua história, sobre a trajetória que ela enfrentou, passou e como que ela aprendeu esse idioma, o inglês, tá? Gente, ela tem uma experiência de ensino mais de 17 anos, gente. Olha que privilégio. Não é fácil, né? Você ensinar um idioma por 17 anos e continuar ainda aí, né, na força, no vigor. E ela está hoje comigo aqui, né, de frente comigo, Anderson Oliveira, que vou fazer algumas perguntas para ela e ela está super feliz em compartilhar conosco, tá? Então, fique ligadinho aí que você irá descobrir um pouquinho mais da nossa história, tá certo? Teacher Evelyn, então conte para nós aqui qual foi o seu primeiro contato com a língua inglesa, como surgiu o interesse? Bom, o meu primeiro contato não foi assim por interesse, porque eu era muito pequena. Então, com 7 anos, eu fui morar na América Central, num país chamado Honduras. Olha que legal! Qual que é a capital de Honduras? Fala pra gente. Tegucigalpa. Sou de Tangamandapio. É de quê? Uau, gente, eu não sabia. Olha que cultura, que Não, inteligente. todo mundo que eu falo, eu morei em Honduras, aí a pessoa fala assim, já ouvi falar. Ou tem outros que falam assim, nossa, nunca ouvi falar. Mas, bom, eu morei durante muitos anos, eu voltei, eu já tinha 17 anos. Então, o meu primeiro contato foi quando eu cheguei lá. A primeira escola que eu entrei era uma escola perto da minha casa, como a gente quase não conhecia muita coisa. Então, meu pai quis me matricular numa escola assim mais próxima, né? Conta um pouquinho, como era essa escola pra gente? Então, a escola era uma escola bilíngue. Olha que interessante. Agora- English and Spanish. Agora Olha, você gente, que imagina, privilégio. você imagina uma criança Uau. de 7 anos que só falava português, de repente entrar numa escola em que todo mundo fala só espanhol e inglês. Todo mundo falava só inglês na escola porque era bilíngue. Nós tínhamos uma aula de espanhol. Ou seja, se eu já Uau. não conseguia me comunicar em espanhol, imagina em inglês. Só que criança também aprende rápido, né? Exatamente. Então tem essa vantagenzinha aí. Então, em pouco tempo, eu fazia assim alguns sinais, eles também me faziam alguns sinais. Tanto é que hoje eu dou aula com a mão, né? Olha, Acho que gente. dessa experiência, então hoje eu dou aula com a mão praticamente. E eu fui descobrindo coisas. Então, por exemplo, se eu precisava ir ao banheiro, então eu fazia um sinal de tipo assim, né? E aí eles falavam tipo, bathroom. Aí eu falava, isso, bathroom. E aí eles me levavam aonde eu queria ir. Então, eu fui aprendendo assim. Cada coisa eu fazia o gesto daquilo e eles iam me falando a palavra, então eu fui aprendendo. As professoras falavam só em inglês, então eu tive que realmente me virar. Então eu perguntava para a criança que estava do lado o que ela tinha falado, ou a professora notava que às vezes eu tinha ficado um pouco boiando, aí ela vinha perto de mim, me explicava direitinho com gestos aquilo que ela estava falando e assim eu fui entendendo. E aí em pouco tempo, né, que como eu falei, criança, né, aprende muito, muito rápido mesmo. Então em pouco tempo eu já falava inglês e um pouquinho de espanhol, que depois eu melhorei, que eu fui para outra escola. Comparando os idiomas, o inglês e o espanhol, qual você acha que é mais fácil, mais difícil e por quê? É uma boa pergunta, viu? Né? Estou super curioso, gente. Pergunta. Porque assim, muitas pessoas quando ouvem o espanhol, por ele ser semelhante, né, em sons, palavras assim com o português, então as pessoas falam assim, espanhol é muito fácil. Eu hablo. Não é assim, né, gente? Muita gente fica no portunhol a vida toda. Isso é verdade. Então, assim, eu acho que cada um tem as suas facilidades, suas dificuldades. Então, por exemplo, o espanhol tem uma gramática, assim, eu não digo que seja tão difícil quanto a do português, né? Porque, pra mim, pelo menos, né? Como eu vim já grande de lá, então eu tive que rever muita coisa do português, porque eu fui pra lá, gente, eu só fiz metade da primeira série aqui. Então, Olha, quando gente, eu fui muito pra lá, tempo. eu mal sabia escrever, mal sabia ler.
Então eu fui tentando, a hora que eu voltei, tentar passar o meu português falado para o escrito. Então isso foi um pouquinho mais assim dificultoso para mim. Então eu acredito que o espanhol tem essa questão dos verbos, né, que é muito parecido assim com o português na complexidade, que o inglês não tem, né, tanto essa complexidade. Sim. Agora, o inglês ele é um idioma que não tem tanta semelhança de palavras e tudo mais com o português como o espanhol tem. Então eu acho que o que é facilidade em um é dificuldade talvez no outro, é um desafio, né, no outro, e vice-versa. Teacher Evelyn, conta pra gente quais foram suas maiores dificuldades durante o aprendizado do inglês e agora do espanhol também. O que você fez para superá-las? Bom, do inglês foi o seguinte, tudo dentro da escola era feito em inglês. Uau! Tudo? Tudo. 100%? Tudo. Olha, a secretária gente, falava em inglês, a tia que limpava a mesa falava em inglês. Inclusive na época, tinha muitas professoras que eram americanas mesmo, né? Então o contexto era totalmente americano. Até o professor de natação ensinava a nadar em inglês. Gente, então, que fantástico! Olha que inveja! Isso. Excelente. Foi uma dificuldade no comecinho para poder entender algumas coisas, tanto o inglês quanto o espanhol, por incrível que pareça, o espanhol mesmo sendo né, parecido ao português, mas a gente tinha muita dificuldade também para entender no começo. Então foi muito no gesto, o pessoal também foi muito bacana, né? Tiveram muita paciência, porque tem coisas que a gente fala, por exemplo, entre o espanhol e o português, que às vezes você vai falar e você tipo traduz do português para o espanhol, não é que está traduzindo, a gente pronuncia em espanhol uma palavra em português e de repente você está xingando. Exatamente. Ou você está falando alguma coisa que não é apropriada, entendeu? Então a gente teve assim pessoas muito boas que nos ajudaram, que às vezes puxavam assim, falavam, não fala isso não, que aqui é feio. Olha. Então a gente teve muito essa ajuda. Gente, essas dicas são muito enriquecedoras, né, gente? Vamos para a próxima pergunta, teacher? Vamos lá. O que você acha essencial para aprender inglês nos dias de hoje? Quais dicas você daria para um aluno que está aprendendo essa língua? Olha que pergunta muito pertinente, por sinal, né? Boa, viu? Eu acho que em primeiro lugar a pessoa tem que querer, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente quer é um motivo para a gente se dedicar. Exatamente. E aí vem a segunda dica, que é dedicação, né? Eu acho que tudo aquilo, eu lembro uma vez, um professor meu falou assim, tudo aquilo que a gente dedica tempo é naquilo que a gente realmente fica excelente. Se a gente dedicar tempo ao estudo, né? Então eu acredito que a gente chega à excelência. Então eu daria essas dicas, né? Acho que dedicação é fundamental. E qual a sua opinião sobre esses cursos aí? Por exemplo, fique fluente em uma semana, 10 dias, 100 horas, 200 horas. Então, eu tenho uma opinião pessoal em relação a isso. Eu acho que, voltando às dicas que eu falei, né? O querer e a dedicação, eu acho que provocam o resultado, né? E eu acho que a gente, assim, a gente prometer uma coisa que depende de outra pessoa é um tanto perigoso, né? Porque eu posso dizer que eu posso ensinar uma pessoa a falar em tanto tempo, mas se a pessoa não fizer a parte dela, então eu não posso garantir esse resultado, entende? Então eu acho que é uma parceria. Então eu acredito que sim, a gente pode pensar em algo que não seja tão aberrante também, né? Aquela coisa de tipo, tão milagroso, porque não existe, né, esse milagre, porque eu acredito também, a língua ela muda, né? A gente tem visto muito isso, né? Que a língua ela tá em constante mudança. Então eu falar assim, eu cheguei a 100% da fluência. A língua está mudando, então a gente está aprendendo sempre. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre sua formação? O que te levou a ser uma professora de línguas? Bom, o que me levou a ser uma professora de línguas está bem na cara, né?
foi a minha experiência lá fora, né? Então, eu tinha um sonho de ser arquiteta, na verdade. Olha, não tem, né? Um pouco, né? Tem a ver a criatividade, né? Eu acredito. Sim. Mas eu me dei conta, através de um livro que eu li, um livro, não lembro o autor agora, mas no livro dizia assim, que geralmente tudo aquilo que a gente se dedica quando a gente é criança, aquela atividade que a gente mais desempenha quando a gente é criança, é aquela atividade que vai acabar sendo a atividade da nossa vida. Exato. Né? Então, eu consegui provar isso, né? Então, o que eu fazia quando eu era criança era ensinar o meu irmão tudo que eu aprendia na escola. E a partir daquele momento em que eu li esse livro, eu percebi que eu tinha essa aptidão, né, para dar aula, gosto muito, sempre gostei bastante, e eu comecei aos 17 anos. Uau. Comecei a dar aula na primeira escola, então eu dei aula em escola de idiomas, eu dei aula em escola normal, né, escola de ensino fundamental, Regular. ensino médio, dei aulas particulares também, então eu quis experimentar tudo para poder chegar agora, né, com essa proposta, já tendo passado por todas essas experiências, porque na verdade eu acredito assim, essas experiências elas não são negativas para o que a gente está fazendo hoje. Na verdade, elas somam conhecimento para isso que a gente está desenvolvendo hoje, né? Então, eu de verdade, eu sou muito grata a todos os lugares que eu passei, né? Eu acredito que com você assim também, para poder estar vindo, né, com essa proposta agora, para poder trazer para o pessoal aí a nossa experiência, o nosso conhecimento. Exato. Gente, e eu adoro perguntas polêmicas, hein? Mais uma aqui, ó. Ai. Você acha que qualquer pessoa pode ensinar o inglês? Todo falante, ele pode dar aulas, ensinar? Ou a gente precisa de uma bagagem acadêmica? Você pode compartilhar isso pra gente? Gente, olha, eu vou mais a fundo ainda, hein? Eu acho que existe uma grande diferença entre a pessoa que ela quer se dar bem através do ensino, porque é algo fácil, porque eu já sei, porque isso, porque aquilo, né? E a pessoa que ela tem realmente uma vocação. Eu acredito que ensinar hoje não é só uma questão de profissão. Eu acho que é algo que tem que estar lá dentro, né? Tem que, porque se tratando de você levar conhecimento a uma outra pessoa e você tem que ter muito amor para poder querer que a outra pessoa alcance um objetivo. Então, eu acredito na vocação do professor. Então, o professor, além de ser uma pessoa que tem essa vocação, que tem esse amor, né, ao próximo, que ele tem, né, essa empatia, ele tem que também se preparar para isso. Então, eu tenho uma experiência sobre isso, né? Quando eu comecei a dar aula, eu não tinha formação. Então, eu tive muita dificuldade, né? Eu tinha muito conhecimento na língua, porque eu tinha passado 10 anos fora, e tinha vocação também, porque isso já era, parece que já estava no meu sangue, né? Ensinar, mas tinham técnicas que me faltavam. Quando a gente não tem esse conhecimento de um curso superior ou algo assim, a gente faz coisas pela nossa intuição. Muitas vezes dão certo, muitas vezes não dão, e tem vezes que poderiam ser muito boas se a gente tivesse conhecimento. Então eu acredito que tudo aquilo que a gente pode aprender, a gente tem que correr atrás, né? Então eu fui atrás de conhecimento, eu fui atrás da minha formação em letras, e aí eu percebi que as minhas práticas, ao longo dos anos, elas foram melhorando justamente pelo conhecimento, pela vocação, pela empatia, pelo amor, tudo misturado acabou fazendo eu desenvolver um bom trabalho. Gente, e agora vamos para a última pergunta dessa entrevista. Olha que eu estou preparada, sensacional. Gente, você percebe que essa garota, né, que essa jovem, ela tem a docência na veia, né? Então, muitos anos de experiência. Então, conta pra gente, maestra, né, e teacher Evelyn, em sua experiência de professora, o que você acha mais desafiador em ensinar línguas hoje? E você pode compartilhar uma experiência que marcou a sua trajetória?
Bom, eu acho que o mais desafiador é assim. Quando uma pessoa ela gosta, né, do idioma e ela tá procurando porque ela quer realmente, né? Então se torna um pouco mais fácil. Agora eu acho que o desafio tá em você fazer uma pessoa se apaixonar, porque às vezes ela tá fazendo aquilo por obrigação. Exatamente. Então você fazer aquela pessoa se encantar, se apaixonar, né? Sendo que ela não tinha uma motivação, digamos assim, ou era somente profissional, ou porque o pai e a mãe falaram, né? Ou porque ela se sente obrigada por ter que ir morar fora dali um tempo. Então é tudo muito, assim, obrigação. Então você tem que desconstruir aquela obrigação, fazer com que ela perceba que aquilo vai ser prazeroso, né? Que ela tem condições de aprender. E existe esse outro ponto também. Tem pessoas que elas querem aprender, mas elas não se sentem capazes. Ah, é verdade. E, gente, isso é um ponto essencial também, porque quem nunca, né? Vocês pais, ou até nós também que estamos aqui, né? Às vezes fomos obrigados a fazer alguma coisa. Às vezes a mãe falava, vai pro curso de inglês, você tem que estudar, você tem que ser alguém na vida, né? Já ouvimos isso de fato, gente, línguas, né? Você falar um outro idioma sempre será um diferencial e abre portas para você. Mas por outro lado, temos esse ponto que ela falou. O que é? São as crenças limitantes, né? A pessoa pensa, ela mencionou aqui, ela começou a aprender e ter contato com essas línguas, o inglês e o espanhol, quando ela era uma criança. Aí você pode se questionar, e o idoso, né? A pessoa com uma certa idade, ele aprende também? Ah, eu tenho uma experiência, gente. Então compartilhe conosco. Olha só, eu fui convidada uma vez para trabalhar com um grupo específico, né? Eles precisavam dessa aula na época foi espanhol, e eles tinham um objetivo em comum. Então eles formaram um grupo e eu fui ensinar o grupo. Olha. E, gente, adivinha quem estava no meu grupo? A minha avó. Na época, minha avó tinha 81, 82 anos. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Era a pessoa que mais participava da aula, tá? Olha, gente, que fantástico. Eu acho que ela se sentiu... Quebrando tabus, né? Eu acho que ela se sentiu assim, a minha neta é a professora, eu não posso fazer feio aqui, né? Exatamente, então, gente, que coisa mais linda! Ela participava, ela respondia as perguntas, ela fazia né? Quando a gente coloca os alunos para interagir, ela participava do debate do grupo e gente, ela se sobressaiu. Tá vendo, gente? Não há barreiras quando se quer aprender. Então, idade, classe social, né? Hoje não há barreiras. Hoje nós temos aqui, gente, acesso às tecnologias, o livre acesso. Então, quando se quer, se aprende. Aprender sempre é mais, né? Aprender sempre faz parte. Você será sempre bem-vinda. Então, muito obrigada. Gostaria de deixar algum recado para os nossos, né, telespectadores de hoje? O meu recado é o seguinte, gente, olha, coloca essa motivação aí dentro, ó, do seu coração, da sua mente, porque se eu conseguir, né, o tio Anderson conseguiu, todo mundo consegue, gente, não é? A gente aprende a dirigir, a gente aprendeu a caminhar quando era criança, exatamente. A gente aprendeu as palavras quando era criança, então a gente consegue sim aprender inglês, espanhol, qualquer língua que a gente se comprometer a aprender, a gente consegue sim. Exatamente. Muito obrigado e, gente, fique conosco que tem sempre mais vindo por aí, tá? Aqui, aprendizado, aqui é a nossa satisfação. Muito obrigado. Enjoy. Thank you. Bye. Bye.